Boa noite. Vamos aqui fazer nossos comentários nas nossas quinta-feiras. Estamos ainda de greve, né? A universidade está paralisada. E quando voltar, retornar às atividades, eu vou voltar também para as quartas-feiras. O que é que eu vou falar hoje? Basicamente sobre a decisão do Banco Central de ontem, né, do Copom, referente à taxa de juros, mas antes eu vou fazer um breve comentário sobre aquela situação, né, do Rio Grande do Sul, que é muito dramática, aquela situação. Então, as imagens, né, são muito chocantes, né, em todas as dimensões, né, praticamente nós não temos muito o que dizer, já as leituras que a gente faz em algumas mesmas manifestações na TV, a gente sente, né, o drama que aquele Estado está passando. Né? Não é a sua totalidade, mas por onde passa aqueles rios ali, está completamente destruído. Destruído, muito triste. Né? E essa situação climática que muitos, né, negacionistas, né, que trabalham com isso em todas as dimensões, o governo anterior, né, nacional, inclusive, né, boa parte da população do estado onde eu moro também é negacionista, acha que esses problemas climáticos não são em decorrências da interferência humana, né, mas, mesmo assim, estão acontecendo muitas coisas, tá, que paulatinamente está mudando a percepção da população. Né? Inclusive, hoje, na pesquisa da Quest, né, que saiu, né, parte, né, da população, parte significativa da população, entende que esses problemas climáticos que a humanidade está atravessando, é em decorrência da interferência humana. É uma pesquisa até razoável, porque parte, né, refletiu uma certa melhora da popularidade do governo. Mas, né, é triste o que está acontecendo. Né? Eu vou só fazer esse registro aqui, que o governo, né, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quando assumiu em 2019, principalmente em 2019 e parte de 2020, ele modificou quase 500 normas ambientais. Né? E é por isso que hoje, né, ele fica dizendo, né, não vamos procurar culpados, não vamos politizar, não vamos politizar. E ele é uma pessoa muito esperta, né? Não vou falar nada porque sempre é complicado a gente fazer um comentário meio atravessado. E ele não fala o nome do nosso presidente da República, ele só diz que está precisando de dinheiro, mas hoje nas suas redes sociais ele fez um agradecimento ao diretor-geral da Tesla, né? Esse moço que está criando problema com o governo brasileiro. É interessante, é muito curioso isso, né? Mas é evidente, está dando que muito diferente do que as pessoas falam, é necessário que a gente encontre culpados, que a gente politize, porque nada na nossa vida é destituído de política. Né? Junto com isso, a gente tem, dentro dessa crise, uma coisa muito fora de série. Você tem no Congresso Nacional uma situação muito triste, né? Qual é essa situação? Que tem um conjunto, né? Eu coloquei, está aqui mostrando aí, tá dando, nesse site do Congresso em Foco, todo o conjunto de políticas que já estão passando nas comissões, no sentido de reduzir as restrições, né, às empresas, às atividades empresariais que impactam ao meio ambiente. Então,
indico muito, tá vendo? Se vocês, né, quiserem saber, tá vendo que ela é denominada, né, de pacote da destruição. Pacote da destruição. E quais são os dois partidos, né, que estão conduzindo isso? Né? Aí, desse lado aí eu coloquei que esse jornalista do site da UOL, o PL é do ex-presidente da República e o PP do presidente da Câmara estão comandando esse pacote da destruição. Né? São parlamentares desses dois partidos que estão sendo relatores, já aprovando tudo dentro das comissões e estão conduzindo aí. Dentro, né, não estão muito preocupados com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria muito, também, se vocês estão interessados, o site, né, o endereço do site está aí embaixo, e são medidas impressionantes, né, chocantes, tá vendo? Para vocês verificarem o que já passaram, muitas delas já passaram nas comissões, em algumas comissões lá. Dito isso, vamos para o que eu vou falar aqui, que é relação à decisão de ontem do Copom, Comitê de Política Econômica do Banco Central, que decide a taxa de juros básica. Aquela taxa de juros que é utilizada como referências para os bancos tomarem empréstimos entre si. Né? Significa que quem vai tomar empréstimos pessoas, né, outras pessoas jurídicas, ou pessoas, pessoa jurídica, né, ou pessoa física, as taxas sempre serão maiores, as taxas anuais sempre serão maiores do que essa taxa básica que serve de referência do empréstimo entre os bancos. E antes, né, nesses últimos 15 dias, tá vendo? O jornal Valor Econômico, principalmente, ele vem fazendo uma campanha muito grande, transmitindo recados, né, dos gestores, né, do mercado financeiro contra um dos diretores do Banco Central, indicado pelo atual governo, né, o Galípolo. E aí, esse artigo aí que foi hoje, né, ele foi escrito e publicado na Folha de São Paulo. Não, eu estou falando, mas quem vem um pouco focado e criando essa divisão para um pouco, né, para desgastar e criar um clima mais negativo, é o Valor Econômico, né, com foco no Banco Central. A Folha de São Paulo vem com uma campanha muito grande sobre a questão dos gastos do governo. Então, parece que eles estão organizando o que cada um trata de quê. Então, tem esse artigo aí do jornalista Vinícius Torre Freire, né? Eu vou seguindo aqui. Racha no Copom expõe disputa crescente entre o presidente do Banco Central, o Galípolo, o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o diretor Galípolo, que foi indicado pelo atual governo, o Campos Neto foi indicado pelo governo anterior. Né? Aí aqui já está se referindo à magnitude, o tamanho, né, da redução da decisão do Copom de ontem, né, que ele reduziu em 0,25, tá? Levando a taxa para 10%, 10,5%. Tá? E aí, com toda essa discussão a respeito do Banco Central dividido, e eu vou passando aqui um pouco rápido, né, para não demorar muito, e dizendo o que estava mais por trás dessa decisão de ontem. Tá? Primeiro, foi, né, todo esse debate, né, sobre a questão dessa redução do que o Banco Central diminuiu, ele vinha reduzindo em 0,5%, sucessivamente em 0,5%, agora reduziu em 0,25%. E aí tem toda uma justificativa, né, um pouco, né, referente que o governo mudou a meta, né, do déficit primário para 2025 para zero,
E o presidente do Banco Central soltou algumas declarações públicas dizendo que ele tem de cuidar dos seus gastos, senão não consegue, né, atingir essa meta fiscal de zero para o próximo ano. Antes da decisão de ontem, esse economista que é bem ativo, entendeu? Ele fez um artigo dizendo que não teria nenhuma justificativa para o Banco Central reduzir numa magnitude menor a taxa de juros. E aí ele faz uma discussão mais abstrata, mas muito bem organizada, tá? Referente de que o Banco Central disse que o mercado financeiro aumentou a projeção da inflação para 2025 de 3,50 3,5 para 3,56. Aí ele diz assim, é impossível você fazer uma previsão, tá entendendo? A partir da segunda casa decimal. Só se for charlatanismo, tá dizendo que é possível fazer isso. Então, mostrando que o Banco Central não teria nenhum argumento para diminuir a redução das taxas de juros, o valor dessa redução. Está o endereço aí abaixo, tá vendo? É um artigo muito bom. Tá? Eu vou ler aqui devagar, tá vendo? O comunicado do Banco Central, só para não perder tempo a respeito dos argumentos que foram utilizados pelo Banco Central sobre essa decisão. Né? O ambiente externo mostra-se mais adverso em função da incerteza elevada e persistente referente ao início da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos e à velocidade com que se observará a queda da inflação de forma sustentada em diversos países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Copom avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividades econômicas e do mercado de trabalho tem apresentado maior dinamismo do que o esperado. A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, enquanto medidas de inflação subjacente se situam acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas da inflação para 2024 e 2025, apurada pela pesquisa Focus, encontram em torno de 3,7 e 3,6, respectivamente. As projeções de inflação do Copom, em seu cenário de referência, situam-se em 3,8 em 2024 e 3,3 em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 4,8 em 2024 e 4% em 2025. O comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções, entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação. Destacam-se, primeiro, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Segundo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. As duas slides sequentes referente ainda ao comunicado do Copom, eu não vou ler, mas só para você ter uma ideia o que foi que justificou essa decisão do Copom. Aqui tem esse segundo slide, que dá sequência, né, aos argumentos que levaram. Né? Depois ainda vai sair a ata da reunião, tá?
mas o básico que foi colocado, tá dando, eu já li no primeiro slide, e o último slide, o terceiro, né, esse aqui que conclui o comunicado do cupom. Dito isso, está dando, eu vou só colocar aqui como ficou, né, esse gráfico aqui tirado do G1, a taxa agora está em 10,5%, tá? Você vê que ela teve uma trajetória ali bem de baixa, ali em 2020, em 2021 começou a aumentar, teve um pico aqui em 2022, começou ali mais ou menos, né, no início de 2022 chegou no pico lá, e de lá para cá começou a cair em 2023. É interessante, está dando, porque o que importa aqui não é nem muito, tá dando, essa taxa de inflação nominal. A gente sabe que é uma taxa bastante elevada, ela atrapalha muito as pretensões do governo, muito mesmo, tá? Porque é uma das taxas de juros nominais mais elevadas do mundo. Aqui eu não vou fazer comparações, né, com os outros índices, como taxa de desemprego e taxa de inflação, tá? Essa taxa aqui da relacionar a taxa de juros com taxa de emprego e taxa de inflação, tá vendo? Mas, só colocando aqui, é, diretamente, isoladamente, a taxa de juros, né? Então, vamos aqui, né? Aí tem esse comentário que foi feito aqui esse comentário feito aqui por esse jornalista, né? José Paulo Kupf, né? Ele é irmão, né, de um ex-professor lá do Instituto de Economia da UFJ, que morreu prematuramente, né, o David Kupf, que ele faz esse comentário de que o Banco Central, né, com essa ideia, né, de reduzir, né, a queda de minimizar, né, de amortizar essa redução da taxa de juros, aquela previsão, né, que tinha lá para chegar no final do ano em um determinado patamar, agora o mercado já está projetando que aquela taxa, né, vai ficar um pouco acima do que se dizia no mês passado. E aí é interessante, está dando que eu só me referi aqui para o artigo do José Luiz Oureiro, que ele falou anteriormente, né? Que, na realidade, você tem o presidente da República, você tem o Congresso, né? A gente sabe que o Congresso e parte do Judiciário um pouco está muito em contraposição, né, ao Executivo, mas o Executivo é eleito, etc. E quem efetivamente decide a taxa de juros são os executivos do mercado financeiro, né, e os diretores do Banco Central. Na realidade, eles fazem um acordo para dizer qual é a taxa de juros que melhor remunera, né, as suas aplicações. Então, isso fica bastante claro lá no artigo do José Luiz Oreiro, e é interessante a gente entender porque, na realidade, tem uma certa, vamos dizer assim, imagem, né, de que tem muito de ciência, de científico na decisão do Banco Central, né? Pelo que se percebe, tá dando? Na realidade é uma decisão mais, né, de acordo tácito entre, né, os gestores do mercado financeiro e os diretores do Banco Central, né, atendendo mesmo às pressões que são feitas, né? Se você verificar, cada vez que vai ter uma reunião, as pressões são muito grandes, né, do mercado sobre o que vão fazer com a taxa de juros. E aí você teve toda essa polêmica agora, né, sobre que nem todos os diretores votaram a favor dessa redução de apenas 0,25. Você teve alguns, né, 4 diretores que votaram, né, contrários, né, e isso, né, pelo um lado, é até positivo, né, porque mostra que é uma decisão que reflete muito, tá, a percepção política, né, dos diretores. Dito isso, estou vendo o que cabe um comentário aqui. É que essa taxa de 10%, 10,5%, ela faz ainda, né, que a taxa real do Brasil
seja uma das maiores do mundo. Nessa matéria aqui do G1 de ontem, né, ele coloca a lista, né, das taxas nominais de juros, né, da maioria dos países, ali de uns 15 países, né, e em seguida, né, coloca o gráfico também dessa mesma quantidade. Eu peguei só parte dele para verificar como é que está, né, a taxa de juro real, que é o que serve, né, de referência para a tomada de decisão econômica. Né? País deixou, né, a liderança em dezembro, quando foi superado, né, até dezembro era a maior taxa, né, de juros real. Agora, né, ele passou para, vamos ver aqui como é que está. O ranking, né, da taxa de juros real. Primeiro está a Rússia, né, e agora o Brasil está em segundo lugar na taxa de juros. E é interessante, é evidente que eu vou mostrar a informação depois, que essa posição do Brasil não está em segundo, né? Ela está em quarto aí, mas não vai mudar muita coisa, né? Porque sempre vai mostrar que a taxa de juros real está muito elevada, e essa taxa de juros real que tem uma importância, porque se você verificar, né, tem países aí que estão com a taxa de juros real, a taxa de juros nominal muito mais elevada do que o Brasil, mas estão com a taxa de juros real menor do que o Brasil. Então, aqui tem esses dados aqui, coloca, né, o Brasil, aí, né, aqui as taxas de juros nominais, Argentina com 50%, a Turquia, a do Brasil é só 10%, né? Taxa de juros nominal. Mas quem é que está em primeiro lugar na taxa de juros real? A Rússia, né, do lado direito, segundo o Brasil, o México 5%, terceiro, a África do Sul em quarto, Colômbia com 4%. Né? Então, isso aí é o que interessa para a gente, que é o problema que atrapalha gravemente o governo. Né? A nominal tem o problema, tá vendo? Porque quem vai tomar empréstimos, o Brasil tem esse problema já, tá vendo? De uns 8 anos para... 8 não, né? Quase 10 anos para cá, de um processo progressivo de endividamento, né, das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas, né? A taxa de juros nominal, ela impacta muito nesse processo de endividamento. Né? Mas aqui está se referindo ao problema da taxa de juros real. Dito isso, tá dando, essa, vamos dizer assim, uma coisa correta, né, que o Valor Econômico fez hoje no seu editorial, é que, e também está lá no texto publicado pelo José Luiz Oreiro, é que essa taxa de juros elevada, ela tem um peso muito grande, na dívida pública. Ou seja, esse valor da dívida pública, ele é 3 vezes mais do que a pendenga, do que as disputas diárias que são das discussões sobre o déficit primário do governo, né, que diz que o governo quer flexibilizar, etc., etc. E a gente sabe também que, como não se discute, né, esse déficit nominal referente à dívida pública, né, então, essa taxa de juros, né, elevada de 10,5%, os gastos são elevadíssimos, né, ou seja, a maioria, boa parte, né, daquilo que o governo arrecada, dos impostos que a população paga, ela serve, né, para remunerar essas aplicações, né, dos bancos, as aplicações desses gestores, né, desses bancos, desses fundos, e dos economistas, né, que estão aí no mercado servindo aí de soldados, né, lutando bravamente, né, contra qualquer perspectiva, né, de uma baixa maior nessa taxa de juros. Né? E lá no artigo do José Luiz Oreiro, que ele até diz assim, né, ele mencionou uma frase lá: se você quiser conhecer como é que pensa um economista, você veja, tá dando, quem é que paga o salário deles. Né? Então, você jamais vai ver, tá dando, um economista que é funcionário de uma corretora dessa, que é funcionário de um banco, que não esteja defendendo, tá? Não esteja criticando a política do governo,
para utilizar como argumento para não se baixar a taxa de juros. Dito isso, finalizando, dado que a gente está passando, né, por esse problema lá no Rio Grande do Sul, eu vou indicar essas 3 leituras aí, que são fundamentais, está dando, a respeito dessa questão ambiental. Primeiro, esse livro aí, organizado pelo Jason Moore, né? Antropoceno ou Capitoloceno, Natureza, História e a Crise do Capitalismo. O segundo, desse bom professor, né, já aposentado, lá da Unicamp, o Luiz Marques, Capitalismo e Colapso Ambiental. Ele já está na 3ª edição revista e ampliada, que é um livro excelente para quem quer ter uma síntese. Ele é um livro relativamente grande, né, mas eu falo síntese, para saber quase tudo que está sendo discutido, né, no entorno dessa questão ambiental. E o terceiro, né, é esse segundo documento do Papa Francisco. Né, no primeiro, ele publicou a encíclica, a exortação, né, é a Laudato Si, e agora, 5 anos depois, né, o ano passado, ele publicou essa Laudato Deum, tá? Que, junto com a Laudato Si, também está dando uma perspectiva menos críticas, como os 2 trabalhos que indicaram os 2 livros, mas está dando elas, né, esses 2 documentos, né, do Papa são considerados como 2 documentos, assim, vamos dizer assim, de forma mais universal, tá, de maior referência, né, sobre essa questão ambiental, mostrando os riscos, né, que a humanidade está enfrentando sobre isso. Então, era isso que eu queria apresentar hoje, referente nesse 9 de maio de 2024. É isso aí, professor. Eu pensei que hoje o senhor fosse falar da pesquisa da Quest. Não. Fica para a próxima, né? Foi uma pesquisa favorável e tudo, mas eu não deixei porque para não misturar muitas coisas, né, referente a... Mas é isso aí. Valeu. Até a semana que vem, professor. Tchau. Tchau.